Existem muitas empresas ao redor do mundo que, fazendo o básico e mantendo a tradição, conseguem manter as próprias portas abertas. E isso é muito importante. Elas também conseguem, dessa maneira, tocar os tradicionais empreendimentos e seguir em frente com a vida. E até aqui, tudo bem. Mas existem empresas mais ousadas que seguem um caminho diferente e tomam a iniciativa de implementar uma estratégia também um tanto quanto diferente. Você já olhou para uma marca, pessoa ou uma empresa de muito sucesso e se perguntou como eles conseguem fazer isso? É uma pergunta intrigante, de fato. Olhar para a empresa da maçã mordida pode causar justamente essa primeira, segunda e última impressão. Mas o sucesso da Apple não quer dizer apenas ganhar muito dinheiro ou vender muitos produtos. A empresa co-criada por Steve Jobs vai além, uma vez que envolve a seguinte pergunta: e quantas empresas realmente também mudaram as regras do jogo em seus nichos da forma como a Apple sempre parece que tem feito? Seja como for, praticamente nenhuma empresa é feita apenas de sucesso infinito. Isso é praticamente impossível. Existem fracassos na história de qualquer empresa. Nesse sentido, vamos ver quais são os 7 produtos da Apple que foram então cancelados, ou produtos que a Apple quer que você esqueça que um dia já tenha existido. Em primeiro lugar na nossa lista, que não significa uma lista de melhor para o pior ou vice-versa, nós temos o Apple III, ou Apple III. Um de seus maiores fracassos nesse sentido foi o lançamento do Apple III em 1980, que deveria ser uma versão melhorada do Apple II, mas ainda seria um computador de 8 bits. Nas contas de algumas pessoas, o Apple III é o primeiro fracasso da maçã em termos de hardware e apresentava placas com problemas e circuitos defeituosos também, só para ajudar. O fracasso do Apple III deveu-se principalmente por 2 motivos mais específicos. O primeiro deles foi que o produto foi lançado com muitos defeitos e um recall precisou ser feito para as primeiras 14 mil unidades vendidas. Só aí a gente já imagina o tamanho do prejuízo que a Apple deve ter tomado naquela época. O outro motivo foi o lançamento do IBM PC em 1981 também. Um microcomputador de pelo menos 16 bits, ou seja, tinha uma tecnologia melhor se fosse comparado com o Apple III. Todo o mercado se voltou para esse novo modelo que, além de ser de 16 bits, tinha a marca da Microsoft por trás, e era um produto também de uma empresa muito mais sólida no mercado, pelo menos naquela época. E tinha também um custo relativamente baixo comparando com o nosso produto fracassado em questão. Acredita-se que um dos principais problemas do Apple III fosse também o superaquecimento. Há relatos inclusive que os chips, de tão superaquecidos que ficavam, chegavam a pular de seus slots e as pessoas relatavam que os mesmos estavam super quentes. Durante momentos de tensão e de ausência de rumo, acho que essa é a melhor definição que a gente pode ter, a Apple apostou em produtos que fracassaram, e o Apple Pippin é um produto que expressa muito bem esse fato. O Apple Pippin foi a primeira e única, até o momento, pelo menos, investida da Apple em tentar fazer um console bombar do mercado. E isso exemplifica muito bem o que nós vamos falar daqui para frente. O Pippin foi um console da Apple lançado em julho de 1996 e é equipado com um leitor de CDs. O dispositivo também rodava uma versão muito mais leve do Mac e tinha uma conectividade também com a internet, algo que na época poderia ser considerado um feito um tanto quanto inovador. Segundo a fabricante, esses eram diferenciais que compensavam o preço alto que ela estava cobrando naquela época e também a dura competição com o PlayStation da Sony, o Nintendo 64 e plataformas rivais que já dominavam naquele período, ajudava muito também a atrapalhar os negócios, por mais que esses negócios fosse de uma gigante da tecnologia que estava com a ambição de lançar o próprio console. Enfim, coisas ruins acontecem, né? Até com a Apple. Mas além de um fracasso de vendas, o Pippin entrou para a lista de consoles mais caros também já lançados e foi alçado ao posto de uma das piores apostas da Apple.
Esse com certeza seria um produto que a empresa gostaria que todas as pessoas esquecessem. What is Newton? Newton is digital. Newton is personal. Newton is magic. Newton is as powerful as a computer. Newton is as simple as a piece of paper. O Newton apareceu em 1993 como uma aposta certeira da empresa. O portátil era acompanhado de uma caneta e também prometia reconhecer traços feitos na tela para salvar anotações e mensagens. Por exemplo, para nós não é mais uma novidade, naquela época era totalmente uma novidade. Apesar disso, a funcionalidade dessa invenção era muito propensa a erros, especialmente nas primeiras versões, que acabou marcando negativamente a reputação desse mesmo produto. Esse foi um produto inovador e até certo ponto incompreendido por estar muito à frente do seu tempo? Provavelmente sim. O ponto principal aqui é que ele não funcionou para as pessoas naquela época e foi um efeito parecido com o que nós acompanhamos agora com o próprio metaverso. Talvez seja um conceito, uma invenção ou enfim uma tecnologia que não funciona no nosso tempo, mas justamente pelo fato de que nós ainda não estamos tão preparados assim para a mesma, o que não significa que essa tecnologia é ruim, inútil e que nunca vai funcionar, mas sim que não é apenas o momento certo para usarmos a mesma. O dispositivo da Apple, então, o Apple Newton em questão, ele não funcionou, mas pode ser considerado uma espécie, um tipo de avô do iPhone, já que cumpriu o papel de revolucionar o mercado de palm tops. Sim, existia esse termo antigamente, palm tops, e se tratava um pouco mais dessa tecnologia que você está vendo agora na tela. Ainda assim, o Apple Newton ele foi mantido em catálogo por 6 longínquos anos, sendo definitivamente aposentado até então por Steve Jobs. Só poderia ser o Steve Jobs para aposentar um negócio desse, em 1998, logo após o seu retorno à empresa. Podemos dizer que Steve Jobs retornou para a Apple chutando o balde, já que a grande aposta da empresa naquela época estava focada realmente nesse aparelho, o Apple Newton. Mas visionário que se preze não aceita isso na própria empresa, e foi assim que ele cancelou a linha de produção desse produto. O iMac original é considerado icônico até hoje. Praticamente o iMac redefiniu o conceito de computação pessoal, porém o mesmo não pode se falar do mouse redondo lançado junto com o iMac original. O iMac foi um sucesso e o mouse redondo do iMac foi um fracasso. Lembra daquela história de que não existe empresa perfeita? Então, um exemplo notório e muito bem explorado disso foi o mouse redondo que acompanhava o computador original, o iMac. Um dispositivo que se tornou um exemplo clássico de design falho da Apple. O mouse redondo da Apple, oficialmente conhecido como Apple USB Mouse, foi projetado para complementar o visual estiloso do iMac. A intenção era até boa, a proposta foi válida, contudo os resultados fracassaram. Mas o mouse redondo, ele também, nesse sentido, foi amplamente criticado por usuários e especialistas em design também, ou seja, ele não teve uma boa recepção nem de um lado e nem de outro. Apesar de sua aparência moderna, ele foi considerado um passo atrás em termos de usabilidade quando comparado a outros mouses disponíveis no mercado naquela época. Ou seja, não adiantou tentar. Quando a coisa não dá certo, é melhor parar, pensar um pouquinho e recomeçar novamente.